Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer então um breve comentário a respeito de 1 Coríntios, do capítulo 1, versículo 18 até o 31. Aqui diz assim, no 18: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Bom, a palavra da cruz, alguém pode, quem sabe, ver essa expressão e dizer o seguinte: a cruz tem uma palavra? Não, a cruz não fala. Mas a cruz fala. A cruz não fala porque ela é uma madeira. E hoje estamos falando de uma forma figurada, então. A palavra da cruz é a palavra que é pregada por aquele que morreu na cruz. E a cruz, no fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, tem uma mensagem, tem uma voz que sai dela. Então, falando assim, a palavra da cruz, diz a Bíblia, é loucura para aqueles que se perdem. A primeira coisa que nós podemos enfatizar lendo esses primeiros versículos é que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele deixa bem claro: existem somente duas classes de pessoas no mundo. Existem as pessoas que se perdem e existem as pessoas que vão ser salvas. Não existe outra classe de pessoa. Então, é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Por que é o poder de Deus para aqueles que são salvos? Na verdade, é o poder de Deus porque, uma vez ouvindo a mensagem que vem da cruz, eles creem nela por meio da fé e recebem tudo aquilo que ela pode dar, que é uma nova posição diante de Deus, como também uma transformação no seu interior e na sua vida exterior posteriormente, como também a redenção, né, que há de vir. Meus queridos, observe que essa palavra, o apóstolo diz que Deus tem um propósito de não seguir o curso deste mundo, no sentido daquilo que as pessoas têm por bom, ou por excelente, ou por motivação de alcançar. Até dá para dizer, como diz a Escritura, que as coisas que para os homens são elevadas, para Deus são desprezíveis. As coisas que os homens valorizam, Deus despreza. Falando os homens como mundo, né? O sistema do mundo. E observe o seguinte: então, a palavra que nós lemos diz que o mundo sábio, o mundo culto, o mundo que tem entendimento, ele tem uma sabedoria, ele tem, na verdade, uma maneira de ver as coisas. E vamos convir. Quanto mais a ciência do mundo se desenvolve, mais, na maior parte das vertentes da ciência, ela nega Deus. Ela olha para as coisas de Deus com desprezo. Deus, ao longo de muitos séculos, procurou se revelar, como vamos ver mais ao futuro, no livro de Romanos, que Deus procurou se revelar pela criação. Olhando a perfeição da criação, os homens poderiam dar glória a Deus. Mas os homens também então começaram a pensar, desenvolver o seu entendimento, alcançaram, quem sabe comparado com os animais, com os mares, com as montanhas, o homem consegue controlar todas as coisas. E isso se transforma num laço, porque essa sabedoria que dá ao homem a capacidade de controlar todas as coisas, dá a ele uma segurança falsa, que ele sabe todas as coisas. Então, há aqui duas classes
de pessoas que são mencionadas: os que se perdem e os que se salvam. Os que se perdem, na verdade, consideram a mensagem da cruz loucura, e os que se salvam creem nela. Posteriormente, então, falando ainda do Evangelho, ele fala então de dois povos. Um que são os judeus e outro que são os gregos, que são gentios, como nós hoje aqui brasileiros. Então, falando desses dois tipos de povos, ele está falando que tanto os judeus, como especialmente os gregos que buscavam muita sabedoria, ainda que eles fossem, naquela época e ao longo dos séculos, sábios na questão de qualquer outro ser que existe na face da Terra, na sabedoria deles, eles não conseguiram entender, nem compreender, nem crer em Deus. Sabia que a sabedoria dos homens, ela ensina que um homem, ele deve, com certeza, fazer alguma coisa para ser salvo? Pois é, a pregação da mensagem da cruz ensina que nós não precisamos fazer absolutamente nada para ser salvos. Então, os homens, eles adquirem coisas trabalhando, suando, se dedicando e se gloriam disso. Mas no que diz respeito a um homem restaurar o seu relacionamento com Deus, visto que todo homem está debaixo do pecado e é escravizado pelo pecado, não tem o que o homem possa fazer para merecer ser salvo. Na verdade, todos os homens merecem ser condenados. Então, a mensagem da cruz, ela tem, na verdade, uma sabedoria de Deus, que é muito mais elevada do que a sabedoria do mundo. Porque toda a sabedoria do mundo, os homens mais cultos do mundo, eles normalmente estão bem longe de Deus. Então Deus, visto que na sabedoria do mundo, o mundo não conseguiu se chegar a Deus, Deus trouxe e escolheu um plano que está em Cristo revelado até a morte de cruz, aonde, na verdade, os judeus que sempre estavam esperando um sinal, eles ficaram escandalizados. Os judeus ficaram escandalizados. Os judeus esperavam que o descendente de Davi fosse ser um rei físico, segundo a sabedoria do mundo. Ou seja, a sabedoria do mundo, ele espera uma pessoa poderosa, com um exército poderoso, um libertador físico. Só que a sabedoria de Deus, ela revela que o homem não precisa muitas vezes ser liberto das coisas físicas. Ele precisa realmente ser liberto das coisas espirituais, das amarras, das cordas que estão prendendo seu próprio coração, da falta de paz, da insatisfação. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu já aprendi a me contentar em todas as coisas, ele está falando da sabedoria de Deus. Porque um homem, na sua loucura, isso é loucura, né? Então um homem adquire uma coisa, ele quer a segunda, ele quer a terceira, ele quer a quarta, porque os outros também estão tendo, está todo mundo nessa competição que não tem fim, e quando o homem adquire um monte, ele chega no final da vida, ele deixa tudo isso, porque ele vai embora e não leva nada, e os outros que vão viver depois podem ser que continue esse processo, ou pode ser que botem tudo fora. Então, às vezes, a vida inteira de um homem que conquistou muito pode ser algo que não tem valor nenhum. A sabedoria de Deus é mais alta, né, do que a dos homens. Os judeus se escandalizaram porque esperavam um rei. Pô, vendo Jesus, entrou assentado num jumento. O rei dos judeus foi morrer crucificado, que era uma morte vergonhosa. Né? Uma morte vergonhosa, né, dentro de uma cultura judaica. Então, vamos convir aqui, meus queridos. Os gregos, eles buscam sabedoria. Os gregos, eles buscam a lógica das coisas. Como que alguém vai ser o salvador do mundo se este, na sua própria vida, morreu crucificado? Isso não tem lógica. Então, olhando a sabedoria estruturada pelos homens,
Deus, ele passa por cima de todo o inquiridor. Porque quando os homens usam os seus raciocínios, os seus argumentos lógicos para entender a obra da cruz, não a entenderão. Então, na verdade, como está escrito aqui, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bom, a palavra de Deus diz aqui que tanto judeus como gregos foram chamados para a salvação. Os coríntios eram gregos. Então, a mensagem já tinha sido pregada aos judeus que a rejeitaram, porque consideraram, a maioria deles se escandalizaram em Cristo, porque não esperavam um Messias na figura dele. Mas, quando olhamos para os gregos, ainda que alguns o tiveram por louco, a mensagem, muitos também creram nele, inclusive os coríntios. O apóstolo está dizendo o seguinte, especialmente aos coríntios e também para nós. Por que vocês vão ficar buscando, então, fazer uma pregação do Evangelho? Uma pregação do Evangelho que possa estar centrado para satisfazer os argumentos lógicos das pessoas, segundo a sabedoria deste mundo, visto que a sabedoria deste mundo não pode salvar ninguém. Por que você não prega a mensagem da cruz, ainda que pareça escândalo para um judeu e possa ser uma completa loucura para muitos gregos que são coríntios que vão ouvir? Prega a mensagem da cruz como ela é, porque uma vez pregando a mensagem da cruz como ela é, assim é uma sabedoria de Deus que é muito mais elevada, que ainda que pareça fraca, é fortíssima e poderosa para trazer salvação a todos os homens. A mensagem da cruz deve ser pregada como ela é. Cristo crucificado, o Rei que morreu e tomou o nosso lugar, ele tem em si a vida eterna. E olha só o que diz aqui no 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, o vosso chamado, para a salvação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Bom, primeira coisa, a Bíblia diz que não são muitos. Ela não está dizendo que não são nenhum. Quando Jesus disse num outro lugar, ele disse assim, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Existe o rico que tem riquezas, que tem dinheiro, Existe o rico que tem, na verdade, lógica, cultura, intelectualidade, titulações. E também existe um outro rico, que é aquele rico que às vezes não tem nada disso, mas tem um coração que parece que é o dono do mundo. Ontem eu estava vendo um juiz, um desembargador, uma notícia de um desembargador que quando foi abordado por um policial, chamou o policial até de analfabeto. Aquele ali, ele tem algumas riquezas, ele deve ter a riqueza física, ele deve ter a riqueza cultural, porque ele estudou, mas ele também deve ter a riqueza que é achar-se maior do que os outros por causa das outras duas. Mas falando aqui, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são salvos. Não está negando que eles não possam ser e que alguns o foram, e ainda serão e estão sendo. Mas são poucos, porque os olhos desses estão apegados à sabedoria humana e à justiça própria. A verdade que diz assim no 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, observe, se nós formos olhar algumas ações de Deus que estão na palavra, quando Gideão tinha 32 mil soldados para lutar, Deus reduziu para 300. E 300, então, foi contra um poderoso exército e Deus os venceu com 300.
Quando haviam apenas 5 pães e 2 peixinhos, Deus usou os 5 pães e os 2 peixinhos para alimentar uma multidão de pessoas. Bom, meus queridos, observe que em alguns momentos na Escritura, como podemos ver, né? Então Sansão pega uma queixada de jumento e com isso ele destrói a força de muitos homens poderosos que estavam à sua volta. Então, quando nós vamos olhar o que Deus faz e o que Deus já fez, Ele usou algumas coisas que, quem sabe, eram desprezíveis. Vamos pegar aqui. Então, eu pesquei uma noite inteira e não peguei nada. Aí, quando está de manhã, que é um horário que naquele momento já não era tão propício e não era tão fundo, ele manda o barco adentrar e mandam eles atirar a rede à direita do barco. Então Pedro, por meio da fé, faz isso e pega uma grande quantidade de peixes. Então vamos convir o Senhor quebrando as lógicas, o Senhor quebrando a lógica das coisas. Eu quero dizer então que quando o Senhor fala aqui que Ele escolheu as coisas que os sábios do mundo não escolheriam, Ele está tirando então do mundo tudo aquilo que o mundo poderia se gloriar. Não somente o mundo ou alguém. E é interessante que, quem sabe eu aqui dissertando, e eu não sou o dono do conhecimento, não sou o dono da verdade, eu não tenho, quem sabe, há pessoas que podem falar muito mais profundamente do que eu estou falando aqui. Mas vamos convir, há e pode existir um orgulho no conhecimento. Há e pode existir o orgulho dentro da igreja também por ter um dom espiritual. Há e pode existir um orgulho por se poder fazer alguma coisa que os outros não conseguem fazer, até mesmo dentro da igreja. Mas, meus queridos, Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis e as coisas desprezíveis. Então, alguém pode dizer assim, tá, mas então Deus escolheu o quê? Ele não escolheu o modelo do mundo, mas ele escolheu aquilo que o mundo rejeita. E isso também temos que ter um cuidado, porque às vezes as pessoas mais cultas, nobres, ricas, sábias do mundo não vão ser escolhidas por Deus porque os olhos delas estão em outras coisas. E às vezes o bêbado, o drogado, o adúltero, o pecador, o mentiroso, o traidor, o caluniador, o torto segundo a sabedoria do mundo, como ele está longe de poder se justificar por causa daquilo que ele é, porque ele não é nada, ele está fora do padrão. Ele tem uma facilidade a mais para poder se chegar a Cristo e, no fim, na sabedoria de Deus e na força de Deus, ele pode encontrar a salvação, visto que ele não tem mérito, ele precisa, então, ser justificado de graça. E é o que Cristo oferece. Essa é a mensagem da cruz. Que Deus está reconciliando os homens consigo através de Cristo, visto que Cristo toma o lugar dos pecadores. Meus queridos, Deus escolheu aquilo que o mundo não escolhe. Então temos que ter um cuidado para não desprezar e não rejeitar as pessoas mais humildes, as mais simples, ou até mesmo as desprezadas por causa dos seus pecados e da sua condição de fraqueza, e até mesmo os cristãos mais humildes. Não podemos nos exaltar achando que temos mais conhecimento, porque, na verdade, Deus escolheu aqueles que o mundo despreza. E há também, dentro do mundo evangélico, há desprezo de alguns em detrimento a outro. Há desprezo sim, isso é verdade. É duro de falar, mas há desprezo. Bom, falando assim, lendo aqui, tudo isso para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. Então, toda a glória pertence a Jesus, que nos dá a salvação de graça, porque ele se fez carne, se humilhando, e uma vez sendo feito homem, ele morre na cruz se humilhando. Então toda a glória pertence àquele que era tudo e é tudo e deu tudo por nós. Falando disso, chegamos ao 30, que diz assim: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo,
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Bom, nós somos de Cristo. Paulo está falando aos Coríntios, vocês são de Cristo, vocês, embora sejam cidadãos da Grécia, vocês são gregos, vocês agora são de Cristo e não devem mais andar segundo a sabedoria dos gregos, mas devem andar segundo a sabedoria de Deus. Vocês estão em Cristo e Cristo foi feito sabedoria. Então, a sabedoria de Deus é expressa em Cristo e podemos dizer que foi expressa em Cristo num plano tremendo e, ao mesmo tempo, maravilhoso em todo o seu ensino, em todos os seus posicionamentos, nas atitudes que Jesus fez em vida. Porque nunca ninguém viu a Deus, mas quem viu a Jesus viu o Pai, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e tudo que o Filho faz, ele o faz conforme o Pai o mandou fazer. Então, observe que o Pai se revela através do Filho. Meus queridos, e ao mesmo tempo revela o seu grande amor pelos homens, tentando resgatar os homens. Há uma sabedoria de Deus em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, há uma justiça. O homem não pode se justificar diante de Deus, então Deus providencia um cordeiro que dá a sua vida para justificar o homem e dar ao homem a justiça diante dele mesmo que nenhum homem podia dar. Então, quando nós viemos a Cristo, nós somos justificados diante de Deus em Cristo. Mas também, Cristo é para nós santificação. Meus queridos, quando alguém se converte, num primeiro momento a pessoa tem uma mudança interior no seu coração, quando a fé em Cristo é confessada, quando a pessoa recebe a presença e a unção do Espírito Santo. Há uma transformação interior e existem muitas coisas que mudam. Mas existe uma santificação que vai acontecendo de tempo em tempo, né? Então, há um processo que podemos alcançar sendo santificados em Cristo, para vivermos uma vida, como disse a palavra, desde o início, quando lemos ontem, em 1 Coríntios, chamados santos. Nós somos chamados à santificação. E a santificação é possível. Sem Cristo, ainda que um homem se encha de regras, ele vai ser escravo das suas regras. Mas em Cristo há liberdade para a santificação verdadeira. E redenção, possivelmente falando daquilo que Jesus há de fazer no dia da sua volta, trazendo uma redenção completa, não somente do nosso espírito, da nossa alma e, por último, então, do nosso corpo. Então, falando isso, para que está escrito, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se naquilo que é o Senhor, glorie-se na mensagem da cruz. O apóstolo Paulo diz assim, eu não quero saber de mais nada, a não ser Jesus Cristo crucificado. Então, meus queridos, há uma mensagem na cruz, há uma palavra que sai da cruz. E é essa que nós temos que pregar. E a essa mensagem nós devemos ter como a verdadeira e grande sabedoria, que é a sabedoria de Deus, que é extremamente forte e poderosa, não somente para nos trazer justiça e santificação, mas a redenção no final de toda a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e te edifique ouvindo e meditando nessas palavras. Se você quer fazer alguma coisa, falou com você, comente embaixo. Se você tem alguma pergunta ou algum questionamento, ou quem sabe fazer, como se diz, uma afirmação, dizer, olha, essa palavra, naquilo que tu não falou, pastor, ela fala comigo também nesse aspecto. Isso seria bom, isso seria edificante para mim e também para os demais que vão estar ouvindo essa mensagem. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.